Bom, eu sou Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos, minha profissão é magistrado e meu cargo é juiz de direito titular da 2ª Vara Genérica da Comarca de Espigão do Oeste. Você sempre quis ter essa profissão? Não, primeiro é bom que se diga que assim, as pessoas confundem a profissão com o cargo. A minha profissão é magistrado e juiz é o cargo, que pode ser também desembargador, por exemplo. A minha carreira é a carreira jurídica, então dentro da carreira jurídica, onde eu me formei, nem sempre eu pensei, no início eu não pensava em ser magistrado, eu comecei como advogado, me formei profissão de meu pai, que era um grande advogado, um orgulho, uma inspiração, então eu comecei desejando ser advogado, e aí advoguei durante 6 anos. Depois decidi que algumas coisas estavam me aborrecendo na profissão e eu decidi seguir a carreira jurídica através de concurso e me tornei defensor público. Então eu exerci 1 ano e 3 meses o cargo de defensor público do estado da Bahia. Ao final disso, eu decidi seguir a carreira da magistratura, me tornar juiz, fiz concurso para isso e há 15 anos então eu sou juiz de direito do estado de Rondônia. Qual era a outra profissão que você queria ter, além de juiz? Você pensou, eu queria ser isso? Na época de estudante de 2º grau, né, do científico que a gente chamava na época, eu tinha a vontade de seguir as ciências exatas. Então eu achava que eu ia ser um engenheiro ou um estudioso de ciências exatas. Mas no 3º ano científico, no ano de se preparar para o vestibular, eu resolvi mudar e abraçar a carreira das ciências humanas. E aí eu fiz então a área 3 e optei por seguir a carreira de meu pai, que é a carreira do direito. O que te influenciou a seguir essa carreira? Eu tenho, como dito, eu tive um grande exemplo na minha família, um grande orgulho, que foi meu pai. Era um grande advogado, uma figura pública muito respeitada, muito humana, muito sensível e um advogado muito bem sucedido. Então, isso, de certa forma, me influenciou como um estímulo também. E as próprias matérias que eram necessárias para se seguir a carreira jurídica eram matérias que me interessavam, como, por exemplo, história, geografia, filosofia. Tudo isso ao lado de saber que eu precisava ter uma carreira que me remunerasse com dignidade, para que eu pudesse construir uma família, realizar meus sonhos, construir uma família digna. Tudo isso junto me fez optar pela carreira jurídica e algum tempo depois pela magistratura. Como você descreveria seu trabalho? É um trabalho muito complexo e de muita responsabilidade. Por quê? Porque a minha carreira, ela existe para decidir a vida das pessoas. Os casos e os problemas mais complicados na vida das pessoas, quando elas próprias não conseguem resolver, elas trazem ao Poder Judiciário, que é um dos poderes da República, que tem a função de entregar a solução para as causas e os conflitos quando o próprio cidadão não consegue por si próprio resolver. Então, nós lidamos com os mais diferentes e os mais profundos problemas de todas as áreas das pessoas e da sociedade. É uma profissão de muita complexidade, de muita responsabilidade, porque ela lida decidindo a vida das pessoas. E não se consegue pensar numa coisa mais importante, salvo a própria vida das pessoas, como é o caso de médicos, como você viver tendo que decidir corretamente, com responsabilidade, a própria vida das pessoas. Como você acredita que será seu trabalho no futuro? A profissão de magistrado, ela tem mudado muito. Desde que eu me formei, em 98, as coisas eram basicamente no papel, no livro. Nós entrávamos nas grandes bibliotecas, estudávamos pelos grandes autores, fazíamos fichas, resumo dos nossos livros. A internet mudou tudo, revolucionou tudo, inclusive o direito, inclusive minha profissão. Então, hoje em dia, não existem mais aqueles processos de papel físicos enormes que vinham naqueles carrinhos, nos corredores dos fóruns. Hoje em dia, os processos existem apenas nas telas dos computadores. Hoje em dia, as audiências elas não precisam mais da presença de todos numa mesma sala. O juiz fica no seu gabinete, o advogado fica no outro endereço,
no escritório dele, o outro advogado no outro endereço, à parte, cada uma dos interessados à sua casa e as testemunhas na casa delas. Então você tem oito locais diferentes para fazer uma mesma audiência virtual e ela acontece, não precisa mais estar todo mundo no fórum. Na sua opinião, existem profissões desvalorizadas? Muitas, muitas. No Brasil existem muitas profissões desvalorizadas e o exemplo número um delas, o principal exemplo, é o magistério, porque a profissão de professor, ela é provavelmente a mais importante das profissões, porque é através dela que se forma todas as outras profissões, todos os outros profissionais. Então, ter um bom professor, ser um professor valorizado, é a base, a célula mestra para que se forme uma sociedade digna, uma sociedade preparada, desenvolvida. No Brasil, o professor é uma das profissões mais desvalorizadas, consequentemente isso causa consequências tanto na força de trabalho como na qualidade do aprendizado, do desenvolvimento de todas as profissões. Teve algum desafio após a sua formação? Muitos. Tanto na época de advogado, as causas, a dificuldade de conseguir uma receita todo mês que dê conta de vocês criar sua família, manter sua casa. São muitos desafios, existem muitas causas tão complexas que vêm para a mesa do juiz que ele não tem uma solução pronta. Então ele tem que pesquisar, parar, ouvir opiniões, debater com seus servidores, com seus colaboradores, com seus assessores, a estudar muito para chegar à melhor solução para não correr o risco de cometer uma injustiça naquele caso concreto. Então essa é uma grande dificuldade. E também as cobranças que envolvem o juiz semanalmente, todo dia, isso impacta muito na qualidade e a parte de administrar, vir administrando as comarcas, administrando os fóruns, decidindo como é que vai ser a vida daqueles servidores que estão ligados a ele. Então é toda uma parte administrativa que as pessoas às vezes não sabem que existe por trás do cargo de juiz, que não é só julgar. Então tudo isso traz uma complexidade muito singular para a profissão de magistrado. O que você mais gosta na sua profissão? Da responsabilidade, da realização de saber que eu me esforcei para adotar a solução mais justa, mais digna para aquele caso concreto. É uma profissão muito intelectualizada, porque você está sempre tendo que estudar cada vez mais, que pesquisar, e isso eu gosto muito, porque você está sempre com a mente ativa, sempre com a sensação de que você está elaborando sempre um raciocínio, uma solução, um debate, um diálogo. Isso é muito gratificante, porque você se sente intelectualmente muito ativo na minha profissão. Você nunca para de pesquisar, você nunca para de estudar, você nunca para de trocar ideias, e o objetivo é fazer com que a Constituição da República, que é a nossa norma principal, seja cumprida. Quando o juiz tem essa sensação, essa é a realização mais importante.